E aí, quem programa em Python, com certeza já lidou com números bom, incontáveis vezes. Mas será que já parou para pensar no que realmente acontece quando o código encontra um número? Por mais simples que seja. Sabe, por baixo dos panos existe uma jornada fascinante. E é exatamente essa jornada que a gente vai seguir hoje, desde o script até o silício do processador. Para entender isso, vamos pegar um exemplo bem concreto. O número menos 1024. Para a gente é super simples, né? Mas para a máquina não é um número do jeito que a gente pensa. Na verdade, é um padrão, um sinal elétrico. A grande questão é, como essa ideia abstrata de menos 1024 se transforma em algo que um processador consegue de fato entender? Bom, é isso que a gente vai descobrir agora. Então, o primeiro passo nessa jornada nos leva do código que a gente escreve para digamos, a língua universal dos computadores. É isso mesmo. Tudo, absolutamente tudo num computador, de números a pixels, no final das contas se resume a uma sequência de uns e zeros. É o idioma do hardware. E olha, para números positivos a conversão é bem direta. Mas, e quando o número tem aquele sinalzinho de menos? Aí a coisa muda de figura e levanta uma questão bem importante. Pois é, como eu disse, representar números positivos é até que simples. Mas e os negativos? O computador não tem um sinal de menos para usar. Ele precisa de um sistema, um método, para conseguir codificar essa informação usando o que ele tem: só uns e zeros. E a solução para esse problema é um sistema chamado complemento de dois. É uma forma super engenhosa de usar o bit mais à esquerda para indicar o sinal. E o legal é que isso permite que a matemática funcione do mesmo jeito, de forma consistente, tanto para números positivos quanto para negativos. E o processo para chegar nesse resultado é, olha, surpreendentemente elegante. O processo em si é bem simples, na verdade. Funciona assim. Primeiro, a gente pega a representação binária do número positivo, no nosso caso, 1024. Depois, a gente inverte cada um dos bits e, para finalizar, soma 1 ao resultado. E pronto! Essa nova sequência de bits é exatamente como o computador enxerga o número menos 1024. E olha, isso não é só teoria, não. A própria linguagem Python mostra essa conversão funcionando na prática. A função fromBytes pega uma sequência de bytes, ou seja, de bits, e usando exatamente essa lógica do complemento de 2, ela entrega de volta o menos 1024 que a gente conhece. Com isso, a gente fecha a primeira etapa da nossa jornada, transformamos nosso número num padrão de bits. Certo! Então agora a gente tem uma sequência de bits. Mas como é que o processador lida com eles? Ele não fica lendo um por um, sabe? Em vez disso, ele agrupa esses bits. E é isso que a gente vai entender agora. Esses grupos são o que chamamos de palavras, ou words. É uma boa ideia pensar uma palavra como uma quantidade de informação que a CPU consegue mastigar de uma vez só. Numa arquitetura comum, como a RISC-V, por exemplo, uma palavra costuma ter 32 bits, mas esse tamanho pode variar, viu? E essa é uma citação bem importante de uma discussão sobre o tema. O tamanho da palavra depende totalmente da arquitetura do processador. Antigamente, em microprocessadores de 8 bits, uma palavra podia ter 16 bits. Já em sistemas de 64 bits, pode ser bem maior. E isso nos leva a uma analogia que ajuda muito a entender a ideia. A melhor forma de pensar nisso é como um saco de bits. É isso. Nesse ponto, a nossa sequência de bits que representa o menos 1024 é só isso, um pacote com 32 uns e zeros. Sozinho, esse pacote não significa nada. Ele não é um número, não é positivo, não é negativo, é só um monte de bits. Ok, mas se uma palavra é só um saco de bits sem sentido nenhum, como é que ela vira um número ou qualquer outra coisa? Bom, a resposta para isso está na próxima camada de abstração. O segredo é o seguinte: o significado não está nos bits, mas no que a gente faz com eles. E quem decide o que fazer são as instruções. Dá uma olhada. O mesmo saco de bits pode ser enviado para duas unidades diferentes dentro da CPU. A instrução addW basicamente diz para a CPU: olha, trate isso aqui como um número inteiro. Já a instrução faddw.s diz: agora interprete esse mesmo padrão como um número decimal, de ponto flutuante. Então, o ponto crucial é esse. O significado é definido pela ação. A instrução é como se fosse a lente através da qual o processador enxerga aquele saco de bits, dando forma e propósito a ele. Mas, claro, isso nos leva a uma última e fascinante pergunta. Se são as instruções que dão significado aos dados, de onde vêm as próprias instruções?
Agora a gente vai descer para o nível mais profundo de todos. E aqui vem a grande virada da história. As próprias instruções, como um add ou um store, também são, adivinha só, sequências de uns e zeros. Pois é, elas seguem um formato super específico que o processador foi construído para conseguir decodificar. Olha só esse exemplo do formato de uma instrução na arquitetura RISC-V. Não precisa se assustar com todos os detalhes. O importante aqui é perceber que essa palavra de 32 bits é toda dividida em campos. Cada pedacinho desses diz algo para a CPU, tipo qual operação fazer, que é o opcode, ou onde encontrar os dados, que são o S1 e R2. Mas tem uma coisa meio esquisita ali no campo do valor imediato, o IME. É estranho, né? Porque alguém pegaria um número, quebraria ele em 2 pedaços e colocaria cada pedaço num lugar diferente dentro dos 32 bits da instrução. À primeira vista, não parece fazer muito sentido. Mas como quase tudo no design de uma CPU, isso não é nem um pouco aleatório. Muito pelo contrário, é o resultado de um projeto muito cuidadoso, focado em uma coisa: tornar o trabalho do processador o mais simples e o mais rápido possível. E aqui está o pulo do gato. Ao manter certas partes da instrução, como o opcode e os registradores de origem, sempre nos mesmos lugares, não importa o tipo da instrução, o design todo fica mais consistente. E essa consistência simplifica e muito o circuito do decodificador lá na CPU, que é a parte que tem que ler a instrução e descobrir o que fazer. Um decodificador mais simples significa uma CPU mais rápida, menor e que gasta menos energia. É pura elegância da engenharia. Ufa! Fomos fundo, hein? Descemos até o nível do hardware. Agora, vamos voltar para a superfície e conectar tudo isso com o nosso mundo, o da programação em Python. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, os dados por si são só bits, não significam nada. São as instruções que dão sentido a eles. Segundo, aquele código simples que a gente escreve só funciona porque se apoia em décadas de um design de hardware que é, sinceramente, genial. Terceiro, aquelas decisões que parecem estranhas, como quebrar um número dentro de uma instrução, na verdade existem para otimizar velocidade e eficiência lá no nível mais baixo. E por fim, entender essa jornada toda, do código ao processador, dá uma noção muito mais profunda da mágica que acontece toda vez que um programa é executado. Fica a reflexão. Da próxima vez que um código for escrito, que uma variável for declarada, que uma operação matemática for feita, vale a pena lembrar dessa jornada. Tentar perceber essa dança silenciosa de bits e instruções acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. A beleza do código, no fim das contas, não está só no que ele faz, mas em como uma ideia tão simples como o -1024 consegue viajar por todas essas camadas de pura lógica para se tornar realidade. Foi um prazer fazer essa análise. Até a próxima!